Godzilla Minus One já chegou no Brasil marcando seu lugar não só como um dos melhores filmes do monstrão, mas também como um dos melhores de 2023. A história recontada do Godzilla em Minus One segue o estilo sombrio e ameaçador como um verdadeiro monstro deveria ser, mas ao mesmo tempo ela te mostra um lado extremamente bonito da humanidade. Não é à toa que esse filme está sendo tão aclamado pela crítica. Se você quer entender por que Godzilla Minus One é tão bom assim e se vale a pena você ir no cinema assistir, então fica nesse vídeo porque eu vou fazer uma análise completa do filme pra você. E já aproveita e se inscreve no canal para você sempre receber mais conteúdos como esse e garantir que você vai ficar por dentro de todas as novidades da cultura pop e do mundo nerd. Bora pro vídeo. E só pra começar, bora citar o incrível fato de que esse filme tão sensacional teve um orçamento de apenas entre 15 e 25 milhões, o que é consideravelmente pouco para uma produção dessa, que é com certeza um dos melhores filmes de kaijus já feitos, tendo uma história bem profunda e dramática e muito bem elaborada. Não só isso, mas a qualidade audiovisual do filme também ficou excelente. Ele usa a trilha sonora clássica do Godzilla em várias cenas onde o monstro aparece, e consegue usar muito bem o jogo de luzes e câmeras para demonstrar tudo que o filme se propõe, desde os personagens humanos e a história deles até mesmo o Godzilla e todo o poder devastador dele. E falando nele, bora falar um pouco sobre o Godzilla de Minus One. Ele definitivamente ficou muito bonito, principalmente na ideia do filme. Ele passa muito bem a ideia de um monstro marinho colossal e de uma criatura completamente diferente das outras coisas que a gente já viu. Ele é diferente, por exemplo, do Shin Godzilla, tendo uma aparência menos artificial, se parecendo muito com o Godzilla do Monsterverse, com a sua principal diferença sendo nas suas placas dorsais. Mas claro que isso falando da aparência dele, porque se tratando de personagem, esse Godzilla é completamente diferente. Enquanto o Godzilla da Legendary é um tipo de anti-herói que na verdade protege a humanidade, só que nesse meio ele acaba causando estragos e às vezes ele se revolta com alguma coisa, o Godzilla de Minus One não, ele é aquele monstrão raiz, ele é um vilão, ele quer destruir tudo que tiver pela frente e acabar com todo mundo que se meter com ele. O filme retrata ele de uma forma completamente brutal desde a primeira cena em que ele aparece. Esse Godzilla age realmente como um animal e ele vai simplesmente destruir todo mundo que ele estiver no lugar que ele considerar território dele. O Godzilla tem muita presença nesse filme. Toda vez que ele tá em cena, você consegue perceber que faz uma diferença muito grande e que gera um clima completamente diferente. Eu acredito que parte do motivo disso seja em que Minus One Godzilla é representado muito como um monstro marinho, coisa que ele sempre foi, porém na maior parte das adaptações a gente não vê muito Godzilla agindo assim. Seja na Legendary, seja no Shin Godzilla, seja em Godzilla Earth, na maior parte das adaptações mais famosas do Godzilla hoje em dia, por assim dizer, ele até surgiu da água, mas é isso, acaba por aí. A maior parte do tempo ele fica na terra e age como se fosse simplesmente um dinossauro gigante. E esse fator do dinossauro gigante, por assim dizer, um monstro colossal que sai andando pela cidade, existe em Minus One, só que só em uma parte do filme. Durante praticamente metade dos confrontos que eles têm com Godzilla no filme, ele tá na água, e ele age de fato como um super predador aquático. Ele te persegue lá, ele tenta derrubar você na água, levar você para o território dele. Ele ataca os navios e tenta virar eles, surge do nada e se aproveita da profundidade da água para poder ele mesmo ditar o rumo das coisas e não ficar dependendo das pessoas atacarem ele. Todos esses fatores combinados passam para o Godzilla de Minus One uma sensação de perigo muito grande. Você sente que se ele chegar lá, ele vai acabar com quem estiver no caminho, e pode ter certeza que ele tem capacidade para isso. O Godzilla de Minus One pode não ser o maior de todos e nem o mais poderoso, mas com certeza ele demonstrou algumas habilidades muito interessantes, não só pela sua força bruta gigante, que foi mostrada em diversos momentos no filme, mas o sopro atômico dele também tem uma potência sensacional. A cena do sopro atômico do Godzilla em Tóquio é algo de louco. Todo aquele momento, a trilha sonora, a movimentação da câmera, o disparo do Godzilla passa a sensação de poder. Você consegue perceber o quanto aquilo é poderoso, o quanto aquilo é perigoso e o quanto o Godzilla é imponente. E mais do que tudo, você consegue perceber o quanto essa imponência dele gera uma sensação de desespero nos humanos. E a parte humana nesse filme é muito importante. Não só importante, como também é interessante, o que inclusive é mais um ponto para Godzilla Minus One, porque na maior parte desses filmes de kaijus, monstros gigantes, robôs gigantes, naves e coisas do tipo, a gente não liga para os seres humanos. Na maior parte desses filmes, eles só estão lá para encher o saco, para encher o tempo de tela e para o filme ter algum tipo de fala ou interação. Alguns até mesmo usam eles apenas para explicar o roteiro. Mas de forma geral, nesse tipo de filme a gente não liga
liga para os seres humanos, eles estão lá só para preencher. Em -1 você realmente se importa com os seres humanos. O filme inteiro acontece no contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Para ser mais exato, ele começa no final da Segunda Guerra e conforme ele vai progredindo, vão se passando alguns anos. E a gente vê toda a situação dos japoneses no contexto do final da Segunda Guerra Mundial e como foi nos anos seguintes. A gente vê eles tentando se reerguer e todo o contexto de massacre, fome e miséria que ficou no país, além da sensação de desgosto que os japoneses sentiram depois daquela guerra. A gente acompanha o filme pela visão de um personagem chamado Shikishima, que é um piloto da Segunda Guerra Mundial. E sem dar spoilers aqui, mas o Shikishima sofre de um tipo de síndrome do sobrevivente. E ao longo do filme, ele e outros veteranos de guerra acabam tendo que lidar com Godzilla. E nisso o contexto histórico faz ainda mais diferença nesse filme, já que como ele se passa após a Segunda Guerra Mundial, ele já começa a entrar no contexto da Guerra Fria. Dessa forma, os outros países não podiam se envolver e sobrou pro Japão. Tudo isso é muito bem representado no filme, que transmite pro espectador qual é o sentimento do povo japonês com o final da guerra e com o que vai vir depois dela. E principalmente com a sensação de desespero que eles sentiram ao ver o Godzilla, mais um desastre caindo sobre eles. É um filme sensacional que com certeza merece o tempo e atenção do público, tendo um ótimo desenvolvimento de personagem, um contexto histórico riquíssimo, uma história muito complexa, cenas de ação sensacionais, um Godzilla fantástico, tudo isso acompanhado por uma trilha sonora que por si só já é um show maravilhoso. Ele com certeza se destaca dentro do gênero de filmes de kaijus, tendo uma história e personagens muito mais complexos e desenvolvidos do que a maior parte dos filmes do gênero. E nesse vídeo eu não vou entrar em detalhes da história para não dar spoiler para você, mas eu vou entrar aqui em alguns tópicos que são um pequeno spoiler sobre as habilidades do Godzilla desse filme para poder fazer alguns comentários sobre como ele se difere dos outros Godzillas que a gente tem visto. Começando pelo sopro atômico dele, que sem sombra de dúvidas é sensacional, todas as cenas em que ele usa essas habilidades são completamente lindas, mas a questão aqui não é nem só a qualidade, sim a forma como ele faz isso. Esse Godzilla do -1 tem uma capacidade um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver recentemente, já que de forma geral nos filmes mais recentes do Godzilla a gente está mais acostumado a ver o sopro atômico dele como sendo um tipo de laser ou então um cuspe de fogo. A maior parte dos disparos costuma ser uma rajada concentrada que simplesmente vai atravessando tudo que ela encontra, por exemplo em Shin Godzilla e também no Godzilla The Legendary. E quando não é isso, geralmente ele se manifesta na forma de um tipo de sopro de fogo radioativo, coisa que os dois que eu citei agora também fazem. Pelo que a gente viu, o Godzilla de -1 até pode fazer isso, mas ele tem uma outra capacidade que não é tão comum hoje em dia. O sopro atômico dele causa explosões, pelo que a gente viu no filme, quando ele dispara essa habilidade, ela bate em alguma coisa que não seja facilmente atravessada, ela vai causar uma explosão nuclear gigantesca. Inclusive, essa capacidade foi responsável por devastar uma parte de Tóquio no filme, o que garante para esse Godzilla um poder destrutivo muito alto, mesmo ele não sendo tão grande quanto os outros. Afinal, um disparo com essa potência toda seria facilmente capaz de derrubar alguns inimigos bem maiores do que ele. Além disso, esse Godzilla mostrou habilidade de regeneração, que não é tão incomum dentre os Godzillas, porém isso daqui mostrou uma coisa um pouco diferente. A gente vê a regeneração dele atuando em alguns momentos ao longo do filme, principalmente porque aqui em -1 o Godzilla é frágil por dentro, ou no mínimo vulnerável, então logo de começo a gente vê que ele consegue facilmente regenerar, por exemplo, uma parte da mandíbula dele. Mas aqui, para quem não quiser tomar spoiler, eu recomendo pular pelo menos 10 segundos do vídeo, porque no final do filme, depois do Godzilla ser explodido, a gente vê os restos do corpo dele se regenerando como se fosse para recriar o corpo dele, o que pode indicar que esse Godzilla seja imortal desde que alguma parte do corpo dele tenha sobrado, o que pode indicar um tipo de regeneração a nível celular. Além disso, lá no final do filme a gente vê que alguns dos sobreviventes do disparo do Godzilla, que não foram acertados diretamente por ele, mas foram pegos na onda de choque, sobreviveram, mas com alguns tipos de sequelas, sendo que eles demonstravam um tipo de coisa preta, como se fosse uma infecção que estava se espalhando pelo pescoço, porém essa suposta infecção se movia e parecia estar crescendo dentro deles, o que pode indicar talvez um tipo de forma de reprodução do Godzilla, ou talvez uma forma de tentar preservar a sua vida, e assim ele deixa marcas do DNA dele em alguns outros seres vivos para ele poder se regenerar a partir deles. É um detalhe muito interessante, afinal a gente não sabe exatamente qual é a origem desse Godzilla, já que quando ele aparece pela primeira vez no filme,
filme simplesmente tem um personagem que fala: ah, esse é o Godzilla, e explica que os nativos da ilha onde eles estavam já conheciam ele e chamavam ele assim. Mais próximo que a gente tem de uma origem não é nem de longe uma origem, que é um comentário de que o Godzilla é uma forma de vida completamente diferente das outras que eles conhecem. Ou seja, a gente não faz ideia de como o Godzilla surgiu em Minus One, e isso pode dar assunto para eles desenvolverem mais essa história no futuro, trazendo esse Godzilla de volta, ou então explicando a origem dele, ou até mesmo os dois. De qualquer forma, esse filme com certeza é sensacional, um dos melhores do ano e um dos melhores filmes de kaijus de todos os tempos, com certeza fica entre uma das melhores adaptações do Godzilla nos cinemas, e honestamente, pode ir assistir, eu tenho certeza que você vai gostar. Se você curte esse tipo de assunto, esse tipo de filme sobre kaijus, você com certeza vai curtir muito Godzilla Minus One. E se você quer sempre ficar por dentro desse tipo de assunto e essas novidades da cultura pop, se você gosta de conteúdo sobre kaijus, quadrinhos, animes e outras coisas do gênero, já se inscreve aqui no canal para você sempre receber conteúdo assim. Tô louco para trazer mais conteúdo relacionado a kaijus aqui para você, então já deixa aqui nos comentários o que você quer saber para eu poder trazer em um vídeo. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui para apoiar o canal. Pela sua atenção, muito obrigado e eu te vejo na próxima.